Só os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Mostra a máscara. Bendito é o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aproveitando que os irmãos estão em pé, vamos abrir a Bíblia, irmãos. Vamos meditar em dois textos. Vamos meditar no texto de Mateus, capítulo de número 4, o verso de número 33, 35 ao 39 e o Salmo de número 46. Quantos irmãos acham aí? Eu vou externar aqui minha gratidão ao nosso irmão ali, que nos fez o convite. Que Deus o abençoe, o pastor que deu a liberdade para o varão estar nos fazendo o convite, os obreiros, intercedam pela minha vida. Que Deus abençoe a igreja. Estou bem nervoso, louvado seja Deus, mas Cristo é bom, todo o tempo bondoso é Jesus. Vamos ler dois textos, Salmos de número 46, se os irmãos puderem aí marcar esses dois textos, Salmo de número 46 e Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Louvo a Deus ali pela vida da minha esposa, da minha filha, do meu filho, que vieram a me acompanhar, e do meu amigo Felipe. Que Deus abençoe a vida dele, que saiu lá do Iguatemi para estar aqui cultuando junto com a gente. Vamos ler primeiro, irmãos, o Salmo de número 46. O Salmo de número 46, vamos ler apenas 3 versículos, o 1, o 2 e o 3. A epígrafe diz: a fé perfeita em Deus. Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que o monte se abale pela sua braveza. O Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, verso de número 35. Esse vamos ler do 35, irmãos, até o versículo de número 39. A epígrafe de Jesus apazigua a tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para a outra margem. E ele, deixando a multidão, e levaram-o consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantando-se grande tempestade, temporal de ventos, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já enchia a água. O 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Louvado seja Deus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos. O primeiro texto ao qual nós lemos, livro de Salmos, de número 46. Eu sei que a igreja ela é bem instruída sobre a questão de bíblica. Deus abençoe, meu amado. Mas só para a gente podermos nos encontrar na mensagem, a gente não pegar o barco caminhando. Quando a gente pronuncia sobre o livro de Salmos, geralmente a gente tem na nossa mente a maioria, uma boa parte dos leitores, como o livro de Salmo ele é todo atribuído a Davi. Geralmente quando se fala Salmos, já faz ligação a Davi. Mas nem todos os salmos foram escritos por Davi. Há alguns salmos, em média de 50 e poucos salmos, que há autores que são anônimos. Há salmos que foram escritos por Moisés e há salmos como esse que nós acabamos de ler, que foram escritos pelos filhos de Corá. E como nós bem sabemos, não existe nem sequer uma letra, não existe uma vogal, não existe um ponto, não existe um tio, não existe nada na Bíblia que ela não está ali por um motivo, uma razão, uma causa. Não é que alguém teve ali uma ideia, uma inspiração e falou: eu vou colocar isso na Bíblia porque eu acho que vai ser legal. Não, houve-se um propósito, houve-se um porquê. E tudo que está escrito na Bíblia, ele houve ali. Primeiramente, irmãos, a mensagem ela não é somente revelada.
A Bíblia, ela é mensagem, e ela não é somente revelada, ela é primeiro vivida. Ela se vive, depois que ela se vive, ela se torna em palavra, e foi escrita em vidas de homens que viveram, que passaram por situações, e eles escreveram situações, escreveram confiança, escreveram o que passaram, se tornou a sua vivência, se tornou uma mensagem, a sua vivência se tornou um texto, a qual nós lemos e depositamos a nossa fé e criamos esperança, porque eles passaram por lutas, passaram por provas e venceram, e nós cremos nessa esperança, porque alguém suportou as aflições. E quando nós lemos esse Salmo de número 46, ele faz o povo de Corá, a qual escreveu, os filhos de Corá, a qual escreveu esses salmos. Se pegarmos os salmos escritos ali, que é reconhecido como os dos filhos de Corá, o salmo de número 42, o salmo de número 46, o salmo 47, 48, 49, o 84, o 87, o 88, que são salmos ali atribuídos a dos filhos de Corá, a gente vamos ver que ele tem geralmente a mesma linha de pensamento ali, vão ser um salmo que vai testificar o que eles eram, testificar a vida deles, o que eles eram e a sua gratidão. Se a gente pega o Salmo de número 42, ele vai iniciar dizendo o almejo que ele tem de estar com Deus, mas mesmo ele tendo um almejo de estar com Deus, a sede de ter o Espírito Santo, a sede dele ter Deus, ele continua dizendo que também há inimigos que tentam sufocar essa sede a qual ele tem, que tentam matar essa sede a qual ele tem, mas ele confia todo o tempo no Senhor. Se vamos para o Salmo de número 88, ele vai expressar a agonia do inimigo tentando rodear, o matar o tempo inteiro, mas ele também vai dizer no Salmo de número 88, que nem que seja pelas madrugadas, ele busca o Senhor e o Senhor o ouve. Ele vai expressar todos os salmos que eles escrevem nesse sentido, agonia, sofrimento, mas sempre sobressaindo um anseio de ter a Jesus Cristo, de ter ao Senhor, de ter o Espírito Santo na vida deles. E não é porque eles achavam bonito ter Deus, ter o Espírito Santo. Não, é porque eles sabiam da importância de ter Deus. Quando ele escreve o Salmo de número 46, não é um acaso. Não é somente, não, eu tenho confiança em Deus e eu vou expressar minha confiança em Deus. Se a gente pegarmos a história dos filhos de Corá, se a gente for lá no livro de número capítulo, no livro de número 16, a gente vamos ver a rebelião ali que Corá, que Abirã e Datã, eles fizeram. Foram até Moisés e se acharam que era superior a Moisés, se acharam que eles eram santos a ponto de ser a maior que Moisés e Deus falasse com eles como falava com Moisés, desafiaram a Moisés. E a Bíblia diz, por causa dessa ação deles, a Bíblia diz que o Senhor falou para Moisés, olha, fala para eles que a terra vai abrir, vai engolir eles, desceu o fogo do céu e vai consumir eles. E assim aconteceu. Saiu Datã, no livro de Números, capítulo de número 16, narra toda a história. A Bíblia diz que saiu Datã, saiu ali Abirão com seus filhos, suas famílias, em frente às suas portas. A terra abriu e os engoliu, desceu o fogo do céu e o consumiu. Seguindo um pouco mais à frente, no mesmo livro de número capítulo 16, eles vão dizer que, a Bíblia vai dizer que Corá e os seus homens foram mortos, foram também consumidos pela terra, mas não dá menção dos familiares de Corá, porque no capítulo de número 26, o verso de número 11 do livro de Números, vai dizer que os filhos de Corá, esses sobreviveram, e é esses a qual escreveu esses salmos. Então eles tinham motivo para escrever esses salmos dessa forma. Eles começam o salmo de número 46 dizendo: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente na hora da angústia, porque eles sabiam quem era Deus, porque eles viram os amigos dele ser consumidos pela terra, eles viram a parentela dele que foi consumida pela terra, viu todos que se levantaram contra o Senhor ser consumidos pela terra, mas a mão poderosa do Senhor os guardou em vida. Então eles tinham a razão deles dizer, eles tinham por que dizer, eles tinham ali um motivo, a razão de dizer: eu não posso viver sem esse Deus. Porque foi o sobrenatural, não foi um exército que invadiu e matou sua parentela, não foi um exército que invadiu e matou o seu povo, matou ali os seus amigos, matou ali as suas famílias, não, foi a própria mão do Senhor que os consumiu. E quem pode livrar o homem da mão do Senhor se não for o seu próprio Senhor? E eles
E eles escrevem um salmo de número 46. Deus é meu refúgio, minha fortaleza, o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Quando ele cai para o versículo de número 2, o versículo de número 3, ele somente complementando, tentando explicar o que é essa confiança em Deus, aonde eles vão dizer, pelo que não temereis, ainda que a terra se transporte, pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, eu não temerei a essas ações. Entenda, irmão, quando eu olho a vida de Davi, quando eu me espelho em outros homens, eu vejo que Davi, ele vai orar, e a oração dele é: Deus, me livra da mão do homem mau, me livra da mão do homem sanguinário, me livra daquele que vem contra mim, que planeja o mal contra a minha vida. Ele olha a guerra terrena, homem terreno, porque ele sabe que o homem pode ceifar a vida deles. Mas quando eu leio o Salmo de número 46, ele não teme ao homem. Ele não tem medo da luta terrena, ele não tem medo do exército, ele não tem medo da espada, porque quando a gente se coloca, quando ele utiliza a terra, ele utiliza mar, ele utiliza vento, ele utiliza a força da natureza. E quando a gente pega a força da natureza e força humana, não tem como nem se comparar. A força da natureza, a força humana, força da natureza sempre sobressai. Quando a gente pega a força da natureza com a força das suas águas, ela destrói cidades em segundos, em minutos, em horas, em dias, devasta tudo. Se a gente pega a força da natureza, quando o nosso patriarca Noé, ele entra dentro da arca, que vem o dilúvio, choveu somente 40 dias, de 40 dias e 40 noites de chuva, extinguiu a humanidade, que chegou a ficar 8 pessoas. Ele pega isso, ele pega essa grandeza e diz: eu sei que se eu estiver escondido no esconderijo do Senhor, mal nenhum me alcança. Ele joga o homem a nada, ele empurra o homem para nada. Quem é o homem? Qual é a força que o homem tem perante ao Deus que você serve, perante ao Cristo que você serve? Qual é a força desse homem? Ele, no meio da angústia, no meio da perda, no meio da dor, no meio do luto, no meio da parentela morrendo, no meio ali do povo sofrendo, nasce a confiança em Deus. Aí talvez você olhe e você vê na tua vida somente sofrimento, você olha e você vê na sua vida somente tristeza, somente dor, somente angústia. Irmão, é no meio dessa dor, é no meio dessa angústia que Cristo Jesus quer dar confiança a você, que quer que você confie nele, quer que você acredite nele, quer que você tenha certeza que você está escondido no esconderijo do Altíssimo. Ele expressa o 1 e o 2. Ainda que pelas suas bravuras os montes se transportem para o meio do mar, permaneço confiando no Senhor. Eu sei que a mão do Senhor é poderosa para me guardar da fúria da natureza. Ele expressa essa confiança de ser guardado. Ele expressa essa confiança de que a fúria da natureza, eu não estou colocando nem humanidade, nem fúria de homem, nem fúria de exército, estou colocando fúria de natureza. Irmão, esses dias, quem pode conter a fúria da natureza? Choveu início do ano, final do ano, início do ano, e você via aí só anúncio, só dizendo: olha, foge de cidade, sai daqui, porque se a barragem estourar, muita gente vai morrer. Não tem como conter a força das águas, não tem como evitar a chuva. Ele estava falando o seguinte: olha, o exército tem como parar, a força humana tem como parar, mas a força da natureza não tem como o homem parar ou dominar. Eu sirvo a esse Deus que domina céu, que domina a terra, que domina vento, que domina as águas, que domina o sol, que domina a noite. Eu sirvo a esse Deus e Ele me guarda de todas as coisas. Até o momento ele expressa ser guardado, ser cuidado. Só que quando a gente vai lá para o livro de Mateus, de Marcos, a qual nós lemos, o capítulo de número 4, verso de 39, ao verso de 35, ao verso de 39, a história muda, porque Jesus, ele disse: olha, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vai prevalecer sobre ela. Chegou o tempo da igreja não ser só guardada, chegou o tempo não somente da igreja ficar escondida, chegou o tempo não somente da igreja ficar debaixo do refúgio do Senhor, mas ela levantar e ter que atravessar o mar, ela levantar e ter que passar pelo meio da tempestade, ela levantar e ir ao encontro da alma que precisa do sangue do Cordeiro.
É gostoso você ser cuidado por Deus. É gostoso você viver o cuidado, você vê o zelo dele, você vê o inimigo se levantando e ele guardando a tua casa, guardando os teus filhos. É gostoso, mas esse mesmo Deus que te guarda dentro da tua casa vai te guardar no campo de batalha espiritual. É o mesmo Deus que vai te guardar no meio da peleja espiritual, irmão. É tempo de nos levantarmos, entrarmos no barco e seguir Jesus. Foi expressado na sede hoje de maneira linda. A questão do servir, do ser servo, de ser escravo. Foi lindo aquilo. Só que melhor do que ser servo é seguir Jesus. Melhor do que ser servo é servir Jesus, porque Jesus no capítulo número 15 do Evangelho de João, ele diz: eu não lhe chamo de servo, eu lhe chamo de amigo. E amigo não segue a Jesus porque ele é obrigado a seguir. Amigo ele segue porque ele tem prazer de seguir Jesus. Jesus entrou no barco, e eu acho lindo isso, porque quando Jesus, a outra vez que Jesus manda ele entrar no barco, eles entrar no barco, vem uma grande tempestade, Jesus caminha por cima das águas. No início Jesus diz assim, ó, e os ordenou, e os mandou, e os ordenou que entrasse dentro do barco. Só que aqui não, todos os três evangelhos que diz, tanto Mateus como Marco como Lucas, ele vai dizer a mesma coisa, que Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiu. Ou seja, eu tenho prazer de seguir a esse Jesus, eu tenho prazer de ir aonde ele vai, eu tenho prazer de andar nos caminhos dele, eu tenho prazer de seguir. Ele vai atravessar mar, eu vou com ele, ele vai atravessar deserto, eu vou com ele, ele vai passar por meio de problema, eu vou com ele. Aonde ele vai atrás do pecador, eu vou com ele, aonde for eu vou. Não é uma questão mais de ser obrigado, é uma questão de prazer, porque evangelho é isso, é você ter prazer no que você faz. O Salmo de número 51, o salmista Davi, ele vai dizer, o início do Salmo, ele começa fazendo a confissão dele: o meu pecado anda diante de mim perante dia e de noite, fui gerado em pecado, nasci no meio do pecado, em pecado a minha mãe me concedeu. Mas quando ele chega no versículo de número 10 do Salmo 51, ele vai dizer: Deus, cria em mim um coração reto, cria em mim um coração, e renova em mim um espírito reto. Cria o que eu não tenho, um coração puro, e renova em mim um espírito que já existe, e renova esse espírito. Depois que ele faz essa oração, ele começa a dizer: e eu vou anunciar aos pecadores a tua palavra e a tua justiça, e eu vou abrir minha boca, escancarar ela e louvar é o teu nome. Ou seja, não é por obrigação, não é porque é mandado, é porque você tem prazer, porque a alegria da salvação, ela não consegue ficar retida dentro de você, ela tem que sair para fora. Ela tem que sair para fora. Porque todo aquele que é salvo, que ele vive o alívio do que foi lido na noite de hoje, que ele sente o alívio ali, que ele vai ao encontro de Jesus e sente o alívio da alma, o cansado que vai ao encontro de Jesus, ele sente o alívio da alma, o pecado é arrancado das costas dele, ele se sente livre. E quando ele encontra um pecador, ele fala: amigo, esse teu pecado te sufoca, esse teu pecado te mata, mas eu conheço um homem chamado Jesus Cristo, que pode trazer alegria para tua casa, que pode trazer alegria para tua vida. Por quê? Porque você sente alegria, você sente prazer, e você quer que quem esteja do seu lado sinta essa mesma alegria. Evangelho geralmente ele é pregado dentro da igreja, mas onde ele causa o maior efeito é na rua, é no teu trabalho, é na tua casa. Porque você vem aqui, você traz alguém, ele ouve uma palavra, mas se no trabalho dele ele olha para você, não vê você como crente, não adiantou nada a palavra que ele ouviu. Só que quando ele olha para você e ele vê a alegria do Espírito Santo na sua vida, ele quer ter a alegria que você tem, ele quer ter a paz que você tem, ele quer ter o que você tem, e é o que? O Espírito Santo de Deus. Então é prazer, é prazer. Jesus entra no barco, está na cidade de Cafarnaum, ele entra no barco, e a Bíblia diz que os discípulos ali entrou junto com ele e atravessando o mar. E Marcos é o único que vai dizer que outros barquinhos foram junto, outros barquinhos o seguiu. E tem um ponto, e depois ele começa a contar de novo a história. E ele diz: e sobreveio uma grande tempestade. Quando Jesus ele entra no barco, os discípulos seguem ele, outros barcos seguem ele. Irmão, eu tenho plena certeza nisso.
o dia ou a tarde, ela estava limpa, não tinha sombra de tempestade, não tinha ali previsão de chuva, não tinha previsão de vento forte, porque geralmente a multidão ela só acompanha Jesus enquanto não tem problema, ele só acompanha Jesus enquanto não vê que o vento forte está vindo ao alcance dele. Só que quando eles entram no barco e caminham, que anda com Jesus e acompanha Jesus, irmão, você pode ter certeza, a fúria do inimigo ela vai se levantar. A fúria de Satanás, ele vai se levantar contra a tua casa, vai se levantar contra a tua vida, porque não existe homem ou mulher que ande com Deus para ele não ver milagre, não existe homem ou mulher que anda com Jesus Cristo para ele não ver transformação de vida, para ele não ver libertação, não existe homem ou mulher que ande com Jesus para ele não ter experiência com Deus, não ter experiência com o reino espiritual, não existe, não é um é outro, é todos. Andou com Jesus, viveu com Jesus, vai ter experiência espiritual. Aí a Bíblia diz que sobreveio, eles não saíram no meio de tempestade, a tempestade pegou eles no meio do caminho, a ponto de estarem dormindo, estava tão sossegado a coisa, e é na nossa vida desse modo, quando a gente entra no barco de Jesus, quando a gente começa a seguir Jesus, as coisas estão bem, estamos caminhando bem, só que Jesus diz, olha, eu preciso chegar do outro lado da margem, foi a ordem, do outro lado da margem, só para a gente entender, quem que tinha lá? Tinha um endemoniado, estava na cidade de Decápolis, na região de Decápolis, na cidade de Gadara, tinha um endemoniado, precisava de libertação, os discípulos não sabiam, só que Jesus sabia, olha, lá tem um endemoniado, e Jesus é assim, ele não vai aonde somente os vasos cheios, ele vai principalmente no lugar onde alguém que precisa. Jesus falou, olha, lá tem um endemoniado, e eu preciso libertar aquele homem, porque a palavra que foi lida disse, olha, todo que está cansado vem a mim, e eu vos aliviarei. A intenção de Jesus, vem a mim, só que se o endemoniado, ele não tem força de vir até Jesus, Jesus lhe usa e fala, vá até ele. Chegue a ele, vá até ele, porque tem muitos que não tem coragem, não tem força, não tem ânimo para vir à igreja. Aí Jesus diz nessa noite para você, entra no meu barco que eu te levo até a ele, entra no meu barco que eu te levo até a ele. Se a casa que precisa de libertação, entra no meu barco que eu te levo até a ela. Se a casa que precisa de ânimo, entra no meu barco que eu te levo até a ela. É ele quem conduz o barco. E a Bíblia diz que veio a tempestade, e quando sobreveio a tempestade, chamam os discípulos, corre, chamam Jesus. A gente estava falando de um Deus que protege, de um Deus que esconde e que tem autoridade sobre mar, sobre vento, sobre terra, e mesmo que sobrevenha todo esse mal, ele é poderoso para guardar. No início do salmo ao qual falamos foi isso. Agora esses homens entram no meio do mar e sobrevém uma grande tempestade. Correm lá, chama Jesus, Jesus levanta e pergunta para eles se eles não têm fé. Eles olham para Jesus e dizem, não importa qual pereçamos, irmão, fica tranquilo, você não vai morrer no meio dessa caminhada, você não vai padecer no meio dessa caminhada, você pode até chorar, você pode até gritar, Deus, eu vou morrer, não vai morrer, porque Ele está no barco. Aí Jesus se levanta e diz para o mar, acala-te, e no hebraico, no original, é silêncio. Faz silêncio, mar, e vento, aquieta-te. E a Bíblia diz que o mar se calou e o vento se quietou. Só que quando a gente entra na profundeza do texto, quando a gente vai mais além, eu disse no início quando começamos a falar de Marcos, que do outro lado da margem, o que é que tinha? O que é que tem do outro lado da margem? O que é que tem do outro lado da margem? Um endemoniado, cheio de demônio, possesso de demônio. O inimigo da nossa alma quer que você chegue aonde a obra vai ser completa. Ele não quer que você chegue, e para você não chegar, ele levanta a tempestade, ele vai tentar lhe causar medo para que você não chegue do outro lado. Mas tem uma coisa, o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Senhor dos exércitos é quem peleja por nós, e Jesus, Ele ordena. E quando Ele cala, eu entendo, quando a gente entra na profundeza do texto, Ele não mandou o mar se calar, Ele não mandou o vento aquietar, porque mar não tem força, vento não tem domínio. Ele mandou o que estava no homem, os demônios. Ele falou, demônio, te aquieta, eu preciso chegar do outro lado. Demônio, te cala-te, e aqui é onde eu quero chegar. Que muitas das vezes a gente chega na nossa casa, a gente chega no nosso trabalho,
A gente chega na rua e alguém se levanta contra a nossa vida, se levanta contra você, e você começa a discutir com o tal, você começa a indagar com o tal, Deus, por que ele é assim? Deus, por que faz assim? E coisa e tal, e você chega ao ponto de você discutir, de você brigar com o pai, de você brigar com o filho, de você brigar com a mãe, de você brigar com a esposa, de você brigar com o esposo, de você brigar com o patrão, de você brigar com o funcionário. Por quê? Porque você acha que a luta é contra a água, que a luta é contra o vento. Não, é o que incita ele, é o que está por trás dele, porque o apóstolo Paulo, a carta aos Efésios, capítulo número 6, ele gritou e ele disse: a nossa guerra não é contra a carne, não é contra a sangue, mas é contra as hostes infernais da maldade. Não era o vento, não era a água, mas era o que assoprava o vento, os demônios, era o que assoprava as águas, os demônios. E Cristo, ele é poderoso não somente para dominar a água, não somente para dominar a terra, não somente para ter governo sobre a natureza, mas todo o inferno está sujeito ao domínio dele. Que ele diz: demônio, te cala-te, e ele tem que calar, porque ele disse quando ele ressuscitou dos mortos: me dado foi todo o poder no céu, no reino espiritual e na terra, no governo humano. Nada foge do controle da mão de Deus, irmão. Entre no barco de Jesus e você vai viver experiência com Deus, você vai viver o sobrenatural com Jesus, irmão. O inimigo não quer que você chegue do outro lado do mar, não quer que você chegue da outra margem. Ele se levanta, você até sente a fúria dele. Talvez você vai dormir e você sente ele fungando perto de você. Talvez você está andando e você está vendo os dentes dele ringindo ao teu respeito. Só que tem uma coisa: você tem o precioso sangue do Cordeiro sobre a tua vida, e ele não pode te tocar, porque Jesus, ele também disse no capítulo número 28 de Marcos, ele vai dizer: eis que eu estou convosco, eis que eu estou convosco até a consumação do século. O inimigo, ele não pode tocar, você precisa chegar do outro lado, irmão. Porque se você chegar do outro lado, louvado seja Deus, vem tempestade, vem luta, vem guerra, você até pensa em parar, você até pensa em desistir, porque Satanás se levanta com muita fúria. Mas tem uma coisa: Jesus, ele quer que você chegue do outro lado do mar. Por quê? Porque quando você chegar do outro lado, você vai ter experiência, você vai ver o controle de Deus, você vai ver o domínio de Deus, você vai ver que ele tem poder sobre todas as coisas. Eles chegam do outro lado porque os demônios se aquietam, a água se aquieta, o vento se aquieta, ele chega do outro lado. E quando ele chega do outro lado, o incitador das águas, o que influenciou as águas, ele corre de lá de cima, chega aos pés de Jesus e se prostra e reconhece o senhorio de Jesus, que ele tem domínio no céu e tem domínio na terra, domina os homens, mas também domina todo o céu, domina todo o inferno, todo o controle está sobre a mão dele. Os discípulos perceberam e viram isso com seus olhos. Jesus faz a libertação. Quando Jesus acaba de fazer a libertação, a Bíblia diz que ele entra no barco, cumpriu o propósito. Então, entenda, Jesus muitas das vezes vai levar você para passar no meio de vento, vai levar você para passar no meio de problema, no meio de dificuldade que não tem nada a ver com você, é por alguém, é por um familiar, é por um amigo. Deus, ele vai lhe pegar. Aleluia, isso aqui é profético. Vai ter gente que vai sofrer, vai ter gente que vai padecer, vai perguntar a Deus o porquê. É por causa de uma vida, não é por você, é por causa de uma alma. E ore a Deus, que Deus vai lhe dar clareza no porquê do sofrimento. E a Bíblia diz, depois que eles entram dentro do barco que retorna depois da obra concluída, o endemoniado, ele pede para entrar no barco com Jesus, para voltar com Jesus, para vir com Jesus. E Jesus diz: não, você vai ficar aí, você vai para a tua cidade, você vai para Decápolis, um conjunto de cidades que tem aproximadamente 10 cidades. Você vai para lá e lá você vai anunciar o quão obras o Senhor fez com você. Entenda, a tempestade veio, mas ela passou, a obra foi concluída. Agora imagina a minha mente viajando, entrando dentro do texto, os discípulos que entrou com Jesus no barco, passou por a tempestade, viu Jesus libertar o homem, agora entra dentro do barco. Aí eu imagino eles conversando com o outro: Pedro, valeu a pena sofrer, Pedro. Lucas, valeu a pena. João, valeu a pena sofrer. Jesus, é gostoso sofrer com o Senhor, porque depois do sofrimento a gente vê uma alma liberta. Depois do sofrimento a gente vê uma alma pregar o teu evangelho. Depois do sofrimento alguém vai olhar para aquele endemoniado e vai dizer: a obra foi completa. Alguém transformou a vida dele. Quem foi? Jesus. E Jesus quer lhe usar para isso, Jesus quer lhe levantar para isso, para que você seja um canal de bênção na vida de alguém, um canal de libertação na vida de alguém.
Ele é poderoso para lhe esconder dentro da sua casa, Ele é poderoso para lhe esconder dentro do seu trabalho, mas é o tempo de você se levantar, entrar no barco de Jesus e prosseguir avante. Se vir tempestade, se vir vento forte, fica tranquilo, porque o Senhor dos Exércitos está dentro do barco. Você não vai perecer, você não vai morrer. O importante é você chegar do outro lado da margem. Você não pode parar no meio da caminhada, você não pode ficar isento desse sofrimento. O sofrimento, ele faz parte do reino espiritual, porque foi já escrito, já foi dito que o céu, ele é tomado à força, é guerra, é luta, e você vai vencer essa luta, você vai vencer essa guerra, porque Jesus está no barco. Vou fazer uma oração. Eu queria pedir para os irmãos se colocar de pé em nome de Jesus. Eu tenho 2 minutos só, irmãos, eu queria fazer uma oração, já não me dá mais tempo. Oh, meu amado, os jovens podem cantar aquele louvor novamente? Nesse louvor, eu vou fazer uma oração enquanto eles se organizam. Mas nesse louvor, você peça a Deus para que Deus ele abra a sua mente, para que você tenha clareza de onde há uma alma necessitada, onde há uma alma que precisa de uma ação do Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo ele ficou cego, que ele ficou sem entender o que ele aconteceu, a Bíblia diz que o Senhor foi ao encontro de um homem chamado Ananias e disse para Ananias: Ananias, vai à rua tal, vai à rua chamada direita, vai à casa de Judas, lá vai ter um homem. E ainda disse como que ele estava. É o Deus a qual nós servimos, a alma do outro lado da margem, esperando por você, esperando que você se levante e vá ao encontro dela. Há almas do outro lado da margem dizendo: me socorre, e Jesus, ele está contando com você. Peça para que Jesus abra sua mente, porque o Espírito Santo, ele lhe conhece por dentro, ele lhe conhece por fora, e do mesmo jeito que ele lhe conhece, ele conhece o pecador. Do mesmo jeito que ele sabe a sua necessidade, ele sabe do pecador. O pecador talvez não tenha coragem de vir à igreja, mas Deus, ele quer lhe levantar para você ir até o encontro dele. Deus, ele quer lhe levantar para você entrar no barco dele e atravessar esse mar forte. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja, a qual eu preguei a tua palavra, e eu creio que o Senhor é poderoso para abrir a mente, abrir os olhos, abrir o ouvido espiritual para ouvir a tua palavra, para ouvir a tua voz, e que o Senhor possa os conduzir, Senhor Jesus, Pai amado, aonde houver uma alma cheia de demônios, aonde houver uma alma viciada, aonde houver um casamento que esteja em tempo de terminar, Senhor Jesus, aonde houver contenda, onde houver briga, aonde houver pai contra filho, aonde houver esposa ali com contenda com o esposo, levanta homens, levanta mulheres, levanta jovens, levanta criança aqui na igreja do Santana, Senhor Jesus, e envia esses tais que, se possível, acorde de madrugada, bata na porta, aonde tiver uma alma brigando contra a própria vida. Pai, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo se aposse de tal modo, Senhor Jesus, que ao dia que for para acontecer, nem sono venha nos seus olhos, que o Senhor nem deixe-os dormir, mas não deixa, Senhor Jesus, voltarmos no meio da tempestade. É o que eu te peço em nome de Jesus, e assim eu agradeço a minha rica oportunidade.